Temos 2 filhos abençoados que estão por aí, acho que foi lá para outra igreja, né? Só vi o vulto dos meus filhos passando ali. E é uma alegria poder estar aqui com vocês. Sou pastor da igreja Presidente Renovada aqui no bairro do Rio Pequeno. Alguns já me conhecem, né? Então não vou ficar perdendo tempo me apresentando, não. Vamos, de fato, aquilo que interessa, que é ouvirmos a palavra de Deus nesta noite. Amém? Então eu te convido a abrir as Escrituras em Atos capítulo 18. Nós vamos ler alguns textos aqui e comentar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para estarmos conversando nesta noite abençoada, aonde vocês decidiram, obrigado querido, mesmo diante de tanta chuva, né, caindo aí um dilúvio, decidiram estar aqui e investir esse tempo em vocês, no casamento de vocês, na família de vocês. Eu tenho muita convicção de que Deus irá abençoá-los por todo sacrifício e esforço que vocês fizeram. Amém? Quem crê assim, diga amém. Amém. Quem não crê, creia, né? Que você vai ser abençoado também. Independente da sua fé, o Senhor, Ele nos surpreende com maravilhas. Atos capítulo 18, versículo 1 a 3, diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles ali e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto a gregos. Verso 18: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Verso de número 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Amém, meus irmãos? Só esses textos que falam um pouco a respeito desse casal. É uma reunião de casais e Deus colocou no meu coração falar um pouco acerca da vida desse casal chamado Priscila e Áquila. É um casal que você encontra poucas passagens acerca deles nas Escrituras, basicamente 5 vezes Priscila e Áquila são citados, o nome deles é associado, e às vezes que você lê Priscila e Áquila, a respeito de Priscila e Áquila, e é uma coisa já natural nossa, quando você vai citar esse casal, você nunca cita Priscila apenas, sim ou não? Pelo menos quem conhece os textos, nós falamos em Priscila e Áquila. Você nunca encontra isolado ou Priscila ou Áquila nas Escrituras. E eu fiquei curioso com relação a isso, comecei a pesquisar e escrever alguma coisa nesse sentido, para poder conversar com vocês nesta noite, uma vez que é um culto de casais, uma vez que nós estamos aqui reunidos, representando ou simbolizando a nossa família. Agora, o que destaca exatamente nesses textos que eu li para vocês, e nos demais textos, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 16, aparece novamente o casal, é a ideia de união, a ideia de os dois sempre aparecerem juntos. Você nunca vai encontrar esta família ou esse casal vivendo de uma forma isolada. Então, diante disso que eu estou conversando com vocês nesta noite, diante disso que o texto sagrado nos apresenta, Deus colocou um tema no meu coração para nós estarmos pensando juntos nesta noite e refletir a respeito de princípios para estabelecer uma união forte em nosso casamento. Amém? Vamos dizer juntos? Princípios para estabelecer uma união forte em nosso casamento. Amém, meus irmãos? Nós precisamos de alguns princípios que nos ajudam a estabelecer
esta união forte. E eu gostei da maneira que os irmãos se apresentaram, né? O esposo falando que ele pertencia à esposa, a esposa falando que ele pertencia ao esposo, e ambos dizendo que tinham filhos para sempre, né? Basicamente, e eu acho que é aí aonde entra o que o irmão diz, que nós não nos conversamos, não nos falamos a respeito disso, e é basicamente a ideia que o texto nos traz, a ideia de que Priscila e Áquila estavam juntos. O próprio casamento, ele traz essa cosmovisão, ou essa ideia de que é uma união. Casamento é uma união. Casamento não são pessoas separadas, isso chama-se divórcio, não casamento. Casamento dá essa ideia de cimentar, de estarem juntos, de estarem unidos, estarem ligados. E a Bíblia trata isso com muita seriedade, a ponto de dizer que no casamento ou no matrimônio nós somos apenas uma carne. Então não existe mais Ricardo, existe Ricardo e Miriam, Miriam e Ricardo. Assim como as Escrituras vão estabelecer esse princípio de Priscila e Áquila. E esse é um momento que nós vivemos, onde essa ideia ela está se desfragmentando. Então cada um costuma correr para o seu próprio lado. São pessoas que vivem separadas. Há uma moda, né, de que cada um dorme em um quarto. Alguns casais casam-se, cada um tem o seu apartamento, a sua casa. É um negócio muito louco, né? Estranho. Isso não é bíblico. As Escrituras não nos ensinam esse princípio e esse pensamento. Então, o princípio para nós estabelecermos essa união forte no casamento, nós vamos aprender algumas lições com esse casal chamado Priscila e Áquila. A primeira lição, para que você estabeleça esta união forte, fortalecida, inquebrável no seu casamento, enfrente as adversidades juntos. Esse é o primeiro ponto, amém? Diga comigo, eu preciso enfrentar as adversidades juntos, amém? O verso de número 2 vai dizer assim: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, começa aqui a surgir uma adversidade para esse casal. Se você analisar a história, livros históricos que relatam a respeito deles, é um casal de empresários, um casal abençoado, um casal que morava na capital da nação, do império. Eles moravam em Roma, uma cidade glamurosa. Todo mundo gostaria de morar em Roma. Eu não sei se você já foi a Roma. Eu já tive o prazer de estar em Roma por 2 vezes. E de fato Roma é um país bonito, um país onipotente. E quando você vai estudar, por exemplo, nas ruínas da antiga Roma, você começa a perceber um pouco melhor qual era o sentimento do coração dos habitantes daquela cidade. É como você dizer, eu moro em São Paulo. Morar em Brasília não faz muito sentido, né? O cara mora em Brasília, já vão te comparar com um grupo de desfavoráveis, então não faz muito sentido. Eu moro em São Paulo, moro em Curitiba, são capitais bonitas, né? Belo Horizonte, e aí você conversa com uma pessoa do interior, passa aquela ideia de que há um nível de superioridade. Então, o texto mostra que eles moravam em Roma, e o imperador de Roma, Cláudio, ele faz um decreto e manda que os judeus saíssem dali, se retirassem daquele lugar. Então essa é a primeira situação de crise que esse casal está vivendo. É o primeiro momento em que eles vão ter que enfrentar o sofrimento juntos. Eles têm que sair de um lugar onde eles ganhavam dinheiro, onde eles produziam, onde eles eram abençoados, onde eles eram prósperos, onde eles viviam uma vida estabilizada, estabelecida, e esse sofrimento, ele é apenas um pequeno aborrecimento que esse casal iria enfrentar ao longo da sua vida. Então, esse casal, Priscila e Áquila, eles começam a entender que eles precisavam enfrentar essa adversidade juntos. Irmãos, e não tem nada melhor do que nós enfrentarmos as adversidades juntos. Não faz sentido um sofrer sozinho, não faz sentido um sofrer calado, não faz sentido apenas um carregar a carga que vem esmagando a sua vida
e isso vai gerar um desgaste no casamento, vai gerar um desgaste no matrimônio, e a união que foi estabelecida por Deus, ela começa a correr certos perigos. Então nunca enfrente um desafio sozinho, nunca enfrente uma adversidade sozinho. Compartilhe, comuniquem, converse e caminhem juntos diante dessas adversidades, porque enfrentar as adversidades juntos os tornarão um casal mais forte. Amém, meu irmão? Enfrentar as adversidades juntos, caminhar juntos, compartilhar os problemas, celebrar esses momentos adversos, as crises que cada um enfrenta, seja de uma forma particular, pessoal, é importante que isso seja externalizado. Você precisa compartilhar, você precisa dizer o que está acontecendo. Se você quer ter uma união forte, comece então a expressar, a apresentar, mas acima de tudo, a enfrentar as crises juntos. Amém? Você não pode enfrentar uma crise sozinho. Priscila e Áquila foram expulsos de Roma. Priscila e Áquila tiveram que ir morar em Corinto. São dois extremos. São duas situações de extrema, de culturas diferentes. E essa questão vai gerar no coração desta família, com muita certeza, uma tristeza, uma angústia, um sentimento de derrota, um sentimento que, para muitos casais, se não enfrentarem juntos, eles não vão aprender a suportar as adversidades da vida. Então, é importante que você enfrente a adversidade junto. É importante que vocês se comuniquem. É importante que vocês gastem tempo com relação a isso. Priscila e Áquila são expulsos, mas Priscila e Áquila se unem, e aí então eles vão viver esta união fortalecida, fortificada, porque eles entenderam que Deus estava no controle da vida deles. Salomão vai dizer uma coisa interessante em Eclesiastes, no capítulo 6, capítulo 4. Ele vai dizer que melhor é serem dois do que um. Por que Salomão diz isso? E depois ele continua falando, olha, se um cai, o outro levanta, se está frio, um esquenta o outro, não é isso? Eu gosto de pregar isso em casamento, né? É bacana essa passagem de Salomão. Mas Salomão, ele está dando aqui a ideia de união. O casal precisa estar unido. Nos momentos da crise, o casal tem que estar unido. Crise financeira, o casal tem que estar unido. Crise emocional, o casal tem que estar junto. Crise educacional, na hora de educar os filhos, está tendo crise, está tendo problema. Não fala assim, vai lá você e cuida, é seu filho, né? Não, vai lá você e conversa com eles, tem mais jeito. Não, é importante que os dois em comum acordo enfrente essa crise e mostre que vocês são amigos dos seus filhos. E a partir de então, traga-os para perto de si, porque vocês precisam entender que esse princípio é um princípio importante para que vocês estabeleçam uma união forte no casamento de vocês. O casamento de vocês tem que ser um casamento forte. Amém, meu irmão? O nosso casamento não pode ser um casamento fragmentado, desconfigurado, desconfiado, um casamento fracassado, em ruínas. Para que o seu casamento seja forte, aprendam a sofrer juntos. Uau, pastor, que conversa fiada é essa? Sofrer juntos? Para muitos não faz sentido nenhum, mas é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Amém, meu irmão? É nos momentos difíceis da vida que nós vivemos os milagres de Deus dentro do nosso casamento. É nos momentos mais importantes, nas decisões mais profundas que nós temos que tomar, quando nós compartilhamos, quando nós vivenciamos isso, enfrentamos isso junto, nós atravessamos para o lado de lá, muito mais fortes, fortalecidos, porque Deus está conosco. Amém? Segunda lição para nós caminharmos aqui é a seguinte: estejam focados para conquistarem seus sonhos como casal. Amém? Vamos dizer juntos, eu preciso estar focado para conquistar os sonhos como casal. Amém? Olha o que diz o verso de número 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. O texto vai dizer que esse casal,
eles estavam focados para conquistar os seus sonhos. Esse casal, a palavra que você deve destacar na sua Bíblia é o trabalho. Esse casal trabalhava. Então um princípio para que você estabeleça uma união forte no seu casamento é o trabalho. E trabalhavam juntos. E aqui o bicho pega. Porque como é difícil você trabalhar junto com o seu cônjuge. Estou falando bobagem? Vai trabalhar junto no comércio, o casal, para você ver o que acontece. É uma brigaiada, um negócio de doido, né? Mas na casa é só vitória, né? Mas é difícil trabalhar, né? Tenta ensinar a sua esposa a dirigir, abençoado. É forte o mistério, né? Estar junto é um desafio. O que Paulo está dizendo é que eles trabalhavam todo dia, o casal levantava, ia para a mesma empresa, fabricar tendas, e para ajudar tem um apóstolo no meio. Olha que confusão, não dá nem para ter um choque de vaso, um choque de casal, não dá nem para brigar, porque Paulo está do lado, ele vai me repreender. Então eles tinham que estar focados. E se você quer crescer como um casal, você tem que estar focado. Você precisa trabalhar para que o seu casamento prospere, rompe em todas as áreas da vida de vocês. Não apenas na área financeira, é óbvio que aqui o texto está falando a respeito dessa questão de finanças, mas trabalhar juntos na igreja, trabalhar juntos dentro de um contexto familiar, trabalhar juntos nos afazeres domésticos, trabalhar juntos em todas as áreas de nossas vidas. Se vocês focarem, se vocês estabelecerem uma meta, vocês vão romper e serão muito abençoados e vão prosperar sim, porque a bênção de Deus estará sobre nós, e estabelecer esse princípio vai gerar uma união forte entre vocês. Então o desafio de vocês é estarem juntos todos os dias, toda manhã. Esse casal, Priscila e Áquila, se levantavam pela manhã e iam trabalhar, iam produzir, iam fazer tendas para garantir o sustento. Então você quer fazer uma viagem aí com seu esposo? Trabalhem, né? Trabalhem, economizem, poupem, e depois vão viajar, e é só vitória, né? Larga os filhos com alguém, de preferência, e vai viver a união, o mistério, entende? Não precisa entrar em detalhes, você sabe o que eu estou falando, né? Então, trabalhem, economizem, poupem, tenham sonhos, tenham objetivos, tenham alvos, entende? Tenham metas. Quer comprar casa? Vai trabalhar os dois, né? Se não for trabalhar, pelo menos ajuda de uma outra maneira, né? Mas o importante é nós entendermos que o texto vai dizer que eles trabalhavam juntos, e trabalhar juntos unia esse casal. Todos os dias eles estavam juntos, todos os dias eles entendiam o preço do suor que escorria do rosto, do cansaço, do trabalho deles. Então é isso que vai gerar a união entre vocês, à medida em que vocês estão focados, à medida em que vocês estão trabalhando, à medida em que vocês estão investindo, estão semeando no relacionamento, nas mais diversas áreas. Entende? Nós não temos muito tempo para ficar detalhando essa questão, mas o importante é você entender que o trabalho junta vocês, une vocês. Não numa cosmovisão opressora, maligna, de querer um cuidar das finanças do outro. Não, não é esse o objetivo, mas focarem nos sonhos, nos projetos que vocês têm para a vida de vocês. Então é importante que o casal trabalhe junto, é importante que o casal economize, é importante que o casal tenha alvos, tenha foco, tenha objetivo, tenha projetos de Deus para a vida de vocês, porque isso vai fazer com que o seu casamento seja estabelecido em uma união forte. Vocês trabalharem juntos, por mais difícil que seja, passar o dia junto. Tem casal que não aguenta passar o dia junto. Fala, meu Deus, esse trem não sai daqui, né? Não sai, porque é a sua esposa, e não vai sair em nome de Jesus, né? Esse cara está aqui ainda, né? Vai ficar ali o abençoado, porque ele é seu marido. Priscila e Áquila trabalhavam juntos. Eu não vou te expor em nada, mas você consegue
ficar 24 horas juntos, trabalhando. Porque ficar só no mistério é fácil, né? Ficar no só love é bom, não é ou não é? É forte, mano. Trabalhando, dedicando, trocando ideias, sendo confrontado. Ou a gente pode romantizar que não, imagina, Priscila e Áquila não tinha problema nenhum, pastor. Era um casal que se entendia em tudo, absolutamente tudo. Isso é conversa. Priscila e Áquila é um casal como nós somos, uma família normal. Não eram marcianos de outro planeta, não. E acredito que se existisse esse trem até de outro planeta ia dar problema, né? Porque duas pessoas juntas o tempo todo, trocando ideias, entrando em conflitos, discutindo opiniões diferentes, não é fácil. Mas é importante para a solidez desta união, para a vida desse casal. Aonde você quer chegar como homem, como mulher, como um casal, aonde vocês querem chegar, deixando a questão dos filhos de lado, né? Porque às vezes você também se isola e trabalha só em prol dos filhos, mas vocês, como marido e esposa, aonde vocês querem chegar, quais são os sonhos, quais são os alvos, quais são os projetos que vocês têm como casal, e comecem a trabalhar em cima desse projeto. É a lição de casa para vocês nessa noite. Vão embora e converse vocês dois, e fale aí, onde nós vamos chegar daqui 10 anos de casamento. E comece a trabalhar a partir de agora. Priscila e Áquila trabalhavam juntos. Eu acho que dá para a gente trabalhar juntos também. Amém, meus irmãos? A última lição para nós encerrarmos essa noite abençoada, o último princípio é óbvio que existem muitos mais, mas eu selecionei esses. O último princípio para nós estabelecermos uma união forte em nosso casamento: dediquem a vida de vocês a Deus juntos. Amém? Esse é o mais complicado. Dediquem a vida de vocês a Deus juntos. Olha o que diz aqui o verso 18 e o verso 26 que eu li. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque fizera o voto. Tá? Quem raspou a cabeça foi Paulo, tá? Não foi a mulher, não ficou carequinha. Não precisa se preocupar que você não vai precisar raspar a cabeça, não, irmã. Fica no azeite aí. Depois, no verso 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Está falando de quem? De Apolo. Então, Priscila e Áquila, eles passaram a dedicar a vida deles a Deus juntos. A ideia aqui agora, e essa é a ideia principal, mais importante, para que o casamento de vocês esteja fortalecido, é vocês servirem a Deus juntos, trabalharem para Deus juntos, dedicarem a vida de vocês juntos. Eu não gosto desse negócio, por exemplo, de um marido falar, vai você na igreja que hoje eu não vou. O casal é uma união, então os dois devem ir juntos. Às vezes a esposa fala, hoje eu que não vou, né? E aí deixa que o maridão vá sozinho. E nesse intervalo o diabo pode chegar aí. Então é importante que vocês entendam e dediquem a vida de vocês a Deus juntos. Priscila e Áquila passaram a trabalhar para o Senhor juntos. Eles vão na viagem missionária junto com o apóstolo Paulo, servindo a Deus. E eles saem então de Corinto e vão para uma outra região. E lá em Éfeso, eles começam a dedicar a vida deles juntos a Deus. E o fato deles dedicarem a vida deles juntos a Deus, fez com que Deus começasse então a fortalecer mais o casamento deles. Eles passaram a ficar mais revestidos de Deus, da graça de Deus e do poder de Deus. No verso 26, o texto vai dizer que eles então eles conhecem esse jovem chamado Apolo, um rapaz de Alexandria, um jovem eloquente, um homem poderoso nas Escrituras, mas ele tinha ainda alguns conflitos espirituais, emocionais, psíquicos a serem resolvidos. Priscila e Áquila, eles então traz esse moço para perto deles e começam então a discipular o apóstolo, aliás, o Apolo,
e a partir desse momento, esse casal vai ensinando as Escrituras, e diz o texto que eles, com exatidão, lhes expunhava o caminho de Deus, o casal trabalhando para Deus juntos, discipulando esse rapaz, esse jovem, que eles perceberam qualidades nele, depois ele passa a ser companheiro do apóstolo Paulo, e passa a ser um pastor de ovelhas, Apolo, mas antes dele começar o seu ministério, ele é pastoreado, ele é cuidado, ele é velado por Priscila e Áquila. Então, uma das coisas mais importantes, mais intensas de nossas vidas, é nós servirmos a Deus juntos. Por isso que Josué vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O ponto mais importante é você ser um servo de Deus, o casal servindo a Deus juntos. Como é triste, irmãos, quando apenas um serve ao Senhor. Fica faltando alguma coisa. Parece que tem alguma coisa ali que não deu certo, que está desconfigurado. Então, se vocês querem romper como família, sirvam a Deus com toda a sua saúde, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas sirvam a Deus juntos. Priscila e Áquila passou a servir a Deus juntos. O texto vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19, que Áquila e Priscila, eles estabeleceram a igreja na casa deles. A casa deles tornou-se uma igreja. A casa deles tornou-se uma sinagoga, onde os irmãos iam, adoravam, celebravam cultos, eles ensinavam a palavra, havia ali um pastor cuidando deles. A vida espiritual dentro de 4 paredes, ela deve ser mantida. Nós ouvimos aqui um testemunho de um casal, né, nessa noite, que diz que separaram agora um dia da semana para fazerem um culto doméstico, um culto no lar, junto com os filhos. Irmãos, nós temos realizado isso. Nós temos nos dedicado a isso, aliás. Como que está esse relacionamento em 4 paredes, dentro do nosso lar? Nós estamos ministrando a palavra, estamos servindo a Deus como família, estamos trazendo os nossos filhos para perto de Deus. Os dias estão maus. Eu estou lecionando ali em Barueri, esse final de semana. Eu sou professor do nosso seminário presbiteriano renovado lá de Anápolis, e esse final de semana eu estou ministrando em Isaías. E conversando com os alunos, né, a gente percebe que estamos vivendo mesmo dias difíceis, em todas as áreas de nossas vidas. Mas aonde nós encontramos mais dificuldade é no aspecto da frieza espiritual. É na questão dos valores morais, éticos de Deus, que as pessoas estão deixando de lado, e não estamos mais permitindo que esses princípios adentrem nossos lares. Estão discutindo com eles a respeito de demônios, né? Lá em Isaías no capítulo 14 fala do diabo e tal, é o único texto que relata, e depois Ezequiel também. Mas, lendo sobre isso, aí um pastor questionou, pastor, mas parece que o demônio hoje não manifesta mais na igreja e tal, ele mudou sua estratégia. Eu falei, sim, ele mudou, analisando o texto, ele mudou a estratégia. Porque a arma mais poderosa que o diabo utiliza é a mente das pessoas. E aí nós gastamos um bom tempo discutindo, debatendo sobre esse assunto. E de que forma que ele age na mente das pessoas, seduzindo. E essa sedução faz com que o seu tempo seja roubado. E o seu tempo sendo roubado, você já não tem mais tempo para se dedicar às coisas de Deus. E aí então você, como casal, como família, vão colocando outras prioridades. Então não tem mais por que ele ficar se manifestando. Porque nós não temos controle sobre as redes sociais, por exemplo. Não temos controle sobre outras coisas. Isso é uma decisão que as pessoas devem tomar. Não é algo espiritual, que uma oração, que uma imposição de mãos e etc. Não vai manifestar um demônio no meu celular, no WhatsApp. Não vai falar, ele morde, né? Sai um emoji lá e pega a minha mão. Não vai ter demônio ali. É uma decisão que eu tenho que tomar. Se isso está roubando o meu tempo, eu tenho que abandonar isso e priorizar para que eu estabeleça uma união forte dentro da minha casa. São decisões que cada um de nós, como adultos responsáveis que somos,
Temos que tomar dia após dia. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Fazer um voto, restabelecer esse contato, esse elo que um dia nós dissemos diante de um pastor, ou se você casou na igreja católica, isso não importa, diante de uma autoridade religiosa, você fez um voto com essa pessoa, você fez uma promessa, você fez uma aliança, e dentro dessa aliança está o princípio familiar de servirmos a Deus juntos em família. Então esse é um ponto que você não pode abrir mão, senão a sua união vai estar fracassada. Deus tem que estar nesse negócio. Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Não coloquem coisas em primeiro lugar. Não coloquem pessoas em primeiro lugar. Não coloquem o ativismo em primeiro lugar. Esse casal, Priscila e Áquila, passou a dedicar a vida deles juntos a Deus. Percebe a ordem? Primeiro eles estavam enfrentando as crises juntos, e agora já estou concluindo. Depois eles estavam trabalhando juntos, e agora eles estão servindo a Deus juntos. Em todo tempo, Priscila e Áquila estão juntos. Em todo tempo, Priscila e Áquila estão enfrentando dificuldades das mais diversas que você possa imaginar. Mas em todo tempo, Deus está abençoando Priscila e Áquila. Amém, meu irmão? O que eu quero deixar para você na conclusão dessa mensagem nesta noite é que se você se posicionar dessa forma, é um princípio, né? Não é uma doutrina, mas é um princípio que valeu a pena, porque está nas Escrituras Sagradas. Se você se posicionar desta forma, em todo o tempo, Deus vai continuar abençoando esta união que Ele fez com vocês. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria de convidá-la a colocar-se de pé, né, e fazer uma oração por sua vida. Pedir que, de fato, Deus venha abençoar esta união. Uma união forte,